Vamos conversar sobre metas de leitura? Eu tive uma meta de leitura muito ambiciosa para 2021. Para mim, eu sempre tive a leitura muito lenta, muito arrastada, e bater metas para mim sempre foi uma questão de honra. Há alguns anos, eu já falei sobre isso em vídeos aqui no canal, eu sempre me comparava muito, né? Eu via muitos booktubers, blogueiros literários falando sobre eu li tanto, eu li 100 livros, eu li 70 livros, então eu ficava, eu quero conseguir ler, e aquilo durante muito tempo me tirou o juízo. Aí eu parei e pensei, gente, eu tenho que ser realista, eu não consigo ler tantos livros assim. E aí eu mudei a abordagem, já tem alguns anos. A única meta que eu tenho é pelo menos ler 35 leituras por ano. Tem ano que eu consigo, tem ano que eu não consigo. Teve só uma vez que eu li mais, que foi 40 leituras. Foi naquela coisa de ler bastante, de correr e não aproveitar a leitura. Eu mudei essa abordagem, agora eu quero ler com qualidade. E quando eu falo com qualidade, não tem aquela questão de um livro ser melhor do que o outro, mas tem que aproveitar o melhor daquele conteúdo, né, que o autor nos ofereceu na sua escrita. O tempo que aquele autor construiu aquela história, não importa qual gênero esse livro tenha. Ele tem que me transportar, ele tem que me inspirar, ele tem que me fazer chorar, ele tem que fazer suspirar, ele tem que ter esses objetivos. Se o livro não tem, então não tem um porquê eu ler esse livro. Não tem porquê eu perder meu tempo com ele. E eu tô sendo bem crua nessa minha fala, porque à medida que você vai amadurecendo dentro da leitura, você começa a parar e ver que não vai ter tanto tempo assim para ler todos os livros. Inclusive é uma das pautas na conversa que eu tive com o autor Nero sobre a obra dele aqui no canal. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui no primeiro comentário. Nessa conversa que eu fiquei, assentou mais o que eu penso. No último sprint a gente até conversou sobre isso, um dos inscritos falou, você tem que ler o que te dá prazer, e é verdade, mas também você tem que ler o que te ensina. Você não tem que se forçar a ler um livro porque todo mundo tá lendo esse livro. Eu tenho pra mim, como filosofia de vida, se coincidir do meu interesse por um livro ser um livro que a malta toda tá lendo, eu vou ler também. Eu não sou muito de pegar livros de hype, eu não sou muito de pegar lançamentos, mas esse ano eu me superei, assim, eu li bastante lançamentos, a grande maioria aqui de Portugal. Quando eu digo li bastante, dentro da minha lista de leituras, é muito difícil eu ler lançamentos, às vezes eu nem sei o que é que vai lançar no ano. E isso é uma das metas. Quero melhorar no próximo ano, ler mais lançamentos, mas eu não vou priorizar isso. Eu priorizo o meu estudo, o que é bom cognitivamente para mim, o que vai à expansão da minha consciência e melhorar a parte intelectual, que é isso que eu busco da leitura. É ter uma abrangência de entendimento, de conceitos, de entendimento de mundo. Tu tem uma história para me contar? Então eu vou sentar para te ouvir, para te ler. Toda essa minha busca dentro da literatura, essa minha fome de conhecimento. Por isso, eu tô fazendo aqui os sprints. Se você acompanha os sprints comigo, aumentei o volume de sprints. Hoje a gente faz 4 sprints, a partir de agora, às terças e aos sábados. 4 sprints de 40 minutos, onde eu foco total. Esses sprints têm me ajudado não só na questão de foco, mas na questão de não procrastinar, porque eu tenho outras pessoas lendo comigo ali. Quando eu tenho esse compromisso, fica mais fácil eu ficar focada nessa leitura. A sprint do desespero é uma brincadeira, né? Eu não tenho aquela ansiedade por bater metas. Meu Deus, eu tenho que correr, porque senão eu não vou bater minha meta, e eu falei pra todo mundo que eu ia... Não, não é isso. A questão aqui é que eu me provo. Então eu estabeleço metas pra mim. E quando eu digo publicamente que vou ler X, como eu fiz um vídeo, vou deixar esse vídeo também aqui fixado no primeiro comentário, onde eu estabeleci os livros que eu li. Na verdade, eu faço muito experimentos comigo mesma. Até onde eu posso ir, até onde eu me infrinjo. Eu fiz essa meta e durante todo esse ano eu não parei. Não contei que eu ia ler outros livros. Tem aqui no início do ano, eu sorteando dentro do meu aplicativo literário que eu faço de TBR, onde eu sorteio os próximos livros da minha estante, porque a minha ideia é
ler todos os livros que eu tenho na estante. Eu não quero ter muitos livros que eu não tenho lido na minha estante. Por isso, eu fazia o sorteio, a dinâmica era essa. Eu fazia o sorteio no aplicativo dos livros que estavam na estante e também escolhia os próximos livros da TBR. Ou seja, eu conseguia movimentar bastante a minha estante por conta disso. No início, estava dando certo. Aí eu comecei a pegar livros de leituras conjuntas, envolver nisso. Eu não parei para pensar que eu também ia ter imprevistos do dia a dia, questão de trabalho, de projetos, e isso ia tomar muito meu tempo. Teve períodos durante o ano que eu li mais com os sprints do que sem os sprints. E isso para mim é uma novidade, porque eu tenho uma rotina literária muito focada e eu percebi que eu não estava dando conta. Então eu desisti de fazer as TBRs mensais. Teve livros que me levaram, mesmo da TBR, eu levei 2 meses lendo o livro, porque eu simplesmente não entendia a escrita do autor e eu precisava de mais tempo. E esses livros foram Proust, eu sei de qual, porque foram os livros que me deram mais trabalho. O Oceano, que foi o último agora, O Reino das Águas. Eram livros muito interessantes, eu queria me aprofundar mais neles. Uma história da literatura, do Alberto Mangue. Eu sei que teve mais livros aí. Bom, o motivo desse vídeo, sem firulas, é que eu não vou terminar a minha TBR nesse ano como a maioria terminou. Por quê? Porque eu tenho que ser realista. E sendo realista, eu quero ver as metas que eu consegui bater. Seria um vídeo para as metas de 2022 e vai ser, só que um pouco diferente, no sentido de que temos uma gatinha passando. Que eu não vou fechar a minha TBR porque eu não vou conseguir. O vídeo que eu fiz no início desse ano, eu decidi 21 livros, 11 digitais e 10 físicos. Fazendo uma análise, se você me acompanha nos sprints, você já sabe quantos livros eu já li esse ano dentro das minhas ambições em relação a TBR. Desses 21, eu li 11, ou seja, ainda falta livros digitais para serem lidos, ainda falta livros físicos para serem lidos. Estamos aí com os sprints de desespero, correndo atrás desse prejuízo. Mas eu sei, e sendo bem realista, que eu não vou conseguir terminar esses livros porque eu não priorizei tanto. Só que acontece comigo, quando eu digo que vou fazer algo, eu vou fazer. Não interessa se isso demorar um ano ou mais. Eu vou fazer aquilo. Eu só gosto de passar para uma outra meta quando eu termino uma. Eu não gosto de me sentir, poxa, eu não consegui bater aquela meta. Aí eu já começo outra meta. Não funciona comigo assim. Não sei explicar o porquê, mas não funciona. Eu vou continuar com a minha TBR de 2021 até terminar, mas eu bati sim metas. E é essas metas que eu queria falar sobre com vocês. Eu queria que 2021 fosse um ano bem de virada, assim, porque os anos anteriores eu não consegui, por conta dos estudos, porque eu ainda estava muito tímida, ainda não sentia tanta segurança, eu nunca fui tão confiante, eu fui numa crescente. Então quando eu resolvi botar as caras aqui no canal, foi para mostrar, para compartilhar com pessoas que eram bastante inseguras como eu, que a gente conseguia ultrapassar isso. Conseguiria parar na frente de uma câmera e expor os nossos pensamentos sem timidez, sem vergonha, com articulação. A comunicação para mim sempre foi muito importante. Eu queria fazer o seguinte, eu queria que em 2021 todos os livros que eu lesse, eu fizesse resenha. Bota um check aí, porque todos os livros que eu li esse ano, eu consegui trazer resenhas para cá, pro canal. E eu tô muito feliz com isso, porque me mostrou proatividade da minha parte. Foi um ano que eu consegui focar quase que 100% aqui no canal, a nível de pensar na qualidade de imagem, iluminação. Foi um ano que eu também, no início, não tá dentro das minhas metas literárias, mas para ajudar essas metas, foi um ano que eu comecei a fazer sprint literário. E, gente, se eu sou time para me expor no face a face, imagina ligar a câmera e falar para pessoas que não sei quem são. Então, ali no chat, teve algumas coisinhas chatas, sim, mas eu termino o ano conhecendo pessoas incríveis que estão comigo no chat, compartilhando suas opiniões também. E assim, eu me sinto num clube de leitura. Eu gosto bastante de clubes de leitura, por isso, pela troca. As pessoas trazem pontos, assim, a gente consegue. Eu consegui vencer esse obstáculo da timidez com os sprints de leitura também. Se você não conhece, não participa, não sabe do que é o que eu tô falando, terças e sábados nós estamos aqui e também eu deixo gravado todos esses sprints para que você também utilize. Lá também tem pessoas que não gostam muito de conversar,
mas gostam de estar ali. Então, se você é esse tipo de pessoa, eu te convido a participar dos nossos sprints. Isso me ajudou a ficar mais focada e foi uma das metas que eu tinha, começar a fazer sprints. Então, eu e a minha razão, quem tá nos sprints sabe dessa piada interna. Eu sou muito grata a ele por ter me ajudado nesse projeto, por ter acreditado nesse projeto. E a gente começou a investir nisso, né? No setup todo. E assim, tá incrível. É um local que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de criar. E eu consegui trazer bastante conteúdo e segmentar o meu canal. Ele ainda não tá redondinho do jeito que eu gostaria que ele estivesse. Mas já deu um salto muito grande. Em relação às minhas leituras, eu não terminei minha TBA já como eu gostaria, porque eu fui muito ambiciosa e também não priorizei. E isso me ensina, quando a gente faz algo, a gente determina uma meta e a gente não consegue, dentro daquele tempo, bater a meta. Antigamente eu ficava frustrada. Hoje em dia eu fico pensando, o que foi que aconteceu para aquilo não ter dado certo? E uma das coisas que eu encontro para eu não ter batido essa meta foi o que eu já mencionei, né? Eu não priorizei, eu não dei um tempo hábil para essa meta ser batida também. Então eu só decidi que eu ia ler esses livros, fiz o vídeo, mas eu não terminei. Outra coisa que eu observei foi uma TBA em que eu me desafiei bastante em gêneros que não são meus gêneros conforto. Por isso que os sprints me ajudaram a me manter focada. Porque se fosse uma TBA onde eu ia ler sozinha, sem comprometimento, eu não teria continuado com determinados livros, que foi o caso do Émile Zola, que foi o caso do próprio Proust mesmo, eu ia ler devagarzinho. Foram leituras que eu me apaixonei. Outra meta também, desafios literários. Eu não gosto muito de desafios, mas acabei que entrando bastante em leituras conjuntas e tem muitas resenhas. Eu não bati minha meta anual de 21 livros, mas eu li mais de 21 livros. Isso é muito engraçado, porque ano passado eu só li 21, mas também eu não participei de leituras conjuntas, eu não tinha sprints de leitura, e também eu estava ainda terminando meu curso, portanto, a leitura ficou um pouco em segundo plano, a não ser que fossem leituras para o curso. Então, o que eu decidi foi, as metas para 2022, continuar do jeito que eu já venho, né? A gente vai ter bastante sprints por aqui também, continuar na minha TBA de 2021, ainda vai ser ela. Os livros que eu vou ler vai ser livros que eu já tinha me comprometido a leitura esse ano. Eu não vou ler tanto lançamento por conta disso. Eu pretendo terminar a minha TBA, a data limite para ela. Espero terminar antes disso. Vai ser junho, porque aqui o ano letivo de Portugal, eles começam em setembro. Eu queria terminar a minha TBA em julho, mas se eu conseguir terminar antes, aí eu já começo a fazer as minhas metas. Mas eu quero deixar registrado um tempo limite, porque se eu não conseguir terminar nesse tempo, eu também não vou insistir mais. Eu já começo a próxima lista. Por quê? Porque eu tinha outros projetos para 2022 e que eu não vou conseguir colocar esses projetos agora por conta disso. Na verdade, eu vou até falar para vocês que eu tenho outros projetos, e um desses projetos eu vou falar para vocês agora, que é ler livros históricos. A minha TBA de 2022 seria nesse sentido. Seria estruturada todo em livros históricos e ensaios. Mas como eu não vou conseguir fazer isso no tempo que eu queria, eu vou começar sim esse projeto. Não tem nome ainda. E aí a gente vai entender o seguinte, não vai entrar romances de época, e vai ser romances históricos, tá? E talvez eu traga um vídeo pra cá, pro canal, falando sobre essa diferença entre romance de época e romance histórico, e esse vídeo vai ser o vídeo que vai abrir o projeto em 2022, é um dos projetos que eu quero trazer. Eu vou soltar a lista dos livros que eu quero ler, e vou fazer um grupo no Telegram pra você, ladies e gentlemen, que queiram participar desse projeto, que é lendo romances históricos. E quando eu digo romances históricos, eu não tô falando aqui livros de Julia Quinn. Quando eu falo romances históricos, eu tô me referindo a esse livro aqui, Marlene, do Gortner. Não sei se é assim que fala. Esses tipos de romance aqui. Vai ter livros que tratam de uma época de costume? Vai. Vai ter Jane Austen aqui também? Vai, porque pra mim entra. Mas eu vou explicar pra vocês esse projeto depois e a lista dos livros que eu vou colocar dentro desse projeto. Já adianto pra vocês que vão ser 11 leituras. Então, em janeiro eu lanço a lista completa, mas saiba que
o primeiro livro desse projeto, Marlene, que a gente vai ler em fevereiro. A minha preocupação maior é que esses livros não estejam publicados aí no Brasil, mas eu vou fazer o possível para pegar livros que já estão traduzidos pro BR, tá? Quem quiser participar, fique atento. Se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever para quando eu sair o vídeo anunciando, explicando todo esse projeto, você ser avisado. O vídeo desse projeto eu vou lançar, vai ser um dos primeiros vídeos de janeiro. Então, fica atento. Eu tive que refazer todo o meu planejamento por conta de que eu não consegui terminar essa TBA. Mas, contudo, vai dar tudo certo. Seguro na mão de Buda. Fiz uma playlist para todas as resenhas do livro dessa TBA. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado as novas metas. Ano que vem, uma das metas que eu vou me impor é: não vou participar de muitas leituras conjuntas. E clube de leitura, eu só vou participar do clube de leitura Somos Duquesas, porque ali não tem cobrança. Essas leituras de época me ajudaram muito esse ano, no sentido de um entretenimento gostoso, de um entretenimento que me divertiu por conta de leituras muito densas que eu estava fazendo. Por isso, eu não vou tirar do meu encalço. Fora isso, eu vou ficar realmente focada nas minhas leituras, nesse projeto que eu quero começar em 2022. Essas são as minhas novas metas para 2022. Eu li muitos livros que saíram total da minha zona de conforto. O update para você do que eu já li em físicos. Eu já terminei Benedict, que é o livro da Julia Quinn. Tem resenha aqui no canal. Uma história da literatura, do Alberto Mangue. Amália, as suas palavras. Tem resenha aqui no canal também. Aliás, eu gostei muito da leitura desse livro. Literatura nem se fala, assim. Esses livros aqui foram os meus amorzinhos. Proust foi um desafio. Assista a resenha que você vai entender do que eu tô falando. Foi um desafio enorme. E eu tô lendo, nesse momento, Yuha e Versátil, físicos. Ainda me falta Príncipe Mecânico, Maldição do Tigre, David Copperfield, biografia do Obama. Outro desafio, assim, enorme. Eu vou começar o ano lendo A Maldição do Tigre. Eu não vou ler agora, porque eu tô fazendo, se você acompanha aqui o canal, sabe que eu tô relendo esses livros. Eu tô indo para a terceira releitura, então A Maldição do Tigre eu vou deixar por último. Eu vou começar o ano lendo David Copperfield, Príncipe Mecânico, vou deixar por último Obama. Então, se que eu terminar esses dois, eu pego Príncipe Mecânico para dar um respiro. Dos físicos, eu só li 4 livros. Dos físicos. Dos digitais, eu já li A Besta Humana, já li Casamento Efêmero, porque foi uma indicação que eu pedi aos colegas aqui. Tem vídeo aqui sobre isso. Diante da Dor dos Outros, de Susan Sontag. Nossa, que difícil a leitura desse livro. A Besta Humana, do Emily, e a Diante da Dor dos Outros, meu Deus, é de trucidar o nosso psicológico. Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Eu tava com muita vontade de conhecer esse C.S., vertente dele, adorei. No segundo semestre de 2022 eu quero ler outras coisas dele também. Maestria foi um recente que eu terminei. Gostei também, é um livro do Robert Greene, que é de desenvolvimento pessoal. Ainda vai sair resenha no canal dele, brevemente vocês vão focando por aí. O Evangelho de Locke também foi um livro que foi me indicado e eu gostei bastante. Tem resenha, foi uma das primeiras resenhas, aliás, aqui do canal. Filho de Mil Homens foi um livro que me dividiu opinião. Eu ainda tô em dúvida sobre essa leitura. Eu tava em dúvida se eu ia fazer ou não uma resenha, mas como esse livro foi uma indicação de um colega e que todos os outros eu fiz resenha até então, pensei, bom, eu vou fazer. Dos livros digitais, eu só li 2, 3. Então, falta eu ler Armas da Persuasão. Vê aí se tu não tem na tua estante pra tu já deixar aí disponível pra ler comigo, tá? Don Quixote é um calhamaçozinho, por isso eu tenho ele em físico, mas eu prefiro... Eu vou fazer essa mescla aí, mas acho que eu vou dar preferência a ler ele em digital, porque ele é muito grande, então... Fundamentos da Psicanálise, de Freud e Lacan. Falta eu ler ainda. E Middlemarch, acho que é assim, de George Eliot. Falta esses aí. E Em Busca da Política, de Zygmunt Bauman. Eu já li algo do Zygmunt, gostei muito. E eu pretendo ler novamente. Esses são os livros que ainda falta eu ler e que eu vou ler nessa minha TBA de 2021.
em 2022. E é sobre isso e tá tudo bem. O que eu aprendi com toda essa experiência, eu aprendi o que não fazer, que é tentar abarcar o mundo com as pernas, não dá. Então, se eu me proponho a ler, Ana, mas você tem que ser flexível e tal com as leituras. Beleza, tenho que ser flexível com as leituras, mas às vezes não dá. A única flexibilidade que eu vou ter até então é sobre livros que são de entretenimento. Livros que eu possa usar um respiro. É estranho, mas isso faz todo sentido pra mim e me faz ficar focada nessas leituras que eu quero aprender alguma coisa, que eu quero tirar alguma coisa dali. Ou conhecer mais sobre o assunto. Eu espero que você esteja comigo no próximo ano também, com as suas metas. Se você não tem meta nenhuma, se você lê mesmo porque quer ler, tudo bem. O que eu quero com esse vídeo é te mostrar que às vezes, até para as coisas que a gente se planeja e não dá certo, ter um olhar de aprendizado. E foi isso. E recalcular a tal da rota, né? E é isso que eu pretendo fazer. Eu espero que você esteja comigo nos novos projetos, nos próximos vídeos. Também, se você não participa dos sprints, comece a participar com a gente. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não se esqueça de se inscrever. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Não é aquilo de sempre, né? Que esse ano eu comecei com esse bordão. Eu vou te deixar aqui um vídeo que eu tenho certeza que tu vai gostar. A gente se vê nos próximos vídeos do canal.